Uma carteira de 420 mil reais hoje é capaz de gerar uma aposentadoria de 146 mil reais por mês, isso corrigido pela inflação, sem precisar colocar nem mais um centavo. Eu sei exatamente o que passa na sua cabeça nesse exato momento. Isso parece absurdo. Parece uma conta que não fecha. Parece mais uma dessas promessas exageradas da internet. Mas isso não é uma promessa, não é uma teoria e muito menos uma opinião. Isso é planejamento financeiro feito com dados, matemática e estratégia do jeito que sempre deveria ser. E nesse vídeo aqui eu vou abrir todos os números da minha carteira pública, resultados reais referentes a janeiro de 2026. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai entender exatamente como com a carteira de cerca de 420 mil reais hoje pode sustentar no longo prazo uma aposentadoria com renda mensal acima de 146 mil reais. Isso tudo em valores reais. Não é milagre, não é sorte, é matemática trabalhando a seu favor. Agora sim, vamos aos números. Primeiro, quando a gente olha o patrimônio, não faz sentido olhar apenas em reais. Nossa vida ela é praticamente toda dolarizada. Desde quando acordamos até nos deitarmos, a gente gasta boa parte do nosso tempo e dinheiro em ativos dolarizados, como o café que tomamos, a comida que a gente come, ou até mesmo os vários aplicativos que usamos no celular. Por isso, eu sempre gosto de mostrar também o nosso patrimônio aqui em dólares. Hoje, esse patrimônio equivale a alguma coisa próxima a 80 mil dólares, versus os 73 mil dólares que estávamos no mês passado, representando, então, um aumento de quase 7 mil dólares. Mas calma, isso não foi tudo de aporte. Na verdade, boa parte disso foi da desvalorização do dólar nesse último mês de janeiro. De toda forma, ter esse valor é importante, porque protege contra o risco Brasil, protege contra a inflação local e cria um patrimônio mais robusto no longo prazo. Quem pensa em aposentadoria precisa pensar em poder de compra, não apenas naquele número nominal que aparece na sua conta. Agora, essa aqui é uma das partes mais importantes. Até hoje, o valor efetivo que a gente investiu nessa carteira foi de R$ 192.917. O valor atual da carteira é um pouco mais do que 420 mil, feito vocês podem ver. E significa que temos uma diferença positiva de R$ 227.833, que é basicamente o resultado do trabalho do dinheiro ao longo do tempo. E aqui entra um ponto que eu sempre reforço. Crescimento patrimonial não vem só dos aportes, ele vem da combinação de aportes bem feitos, mais o tempo, mais a sua taxa de retorno. Agora eu quero abrir essa conta para você, porque aqui está uma das partes mais importantes de toda a carteira. Dentro desse resultado total que eu acabei de te mostrar, nós tivemos então 3 grandes fontes de retorno ao longo desse tempo. Tivemos os dividendos, as operações com opções e a valorização dos ativos. Em dividendos, essa carteira já gerou R$ 42.503,41. Esse dinheiro é renda real, dinheiro que cai na conta independentemente do mercado subir ou cair no curto prazo. Em operações com opções, nós tivemos R$ 53.303,87. E aqui é importante deixar muito claro, isso não é uma aposta, não é trade aleatório e muito menos sorte. Isso é estratégia, controle de risco e geração de caixa, usando o seu próprio portfólio como uma base para gerar essa renda adicional. E por fim, nós tivemos aí R$ 132.025 aproximadamente em valorização dos ativos. Esse é o efeito do tempo trabalhando junto com uma boa alocação. Perceba uma coisa importante, a carteira ela não depende de uma única fonte de retorno. Esse é um dos erros mais comuns que a gente vê de quem está começando. A pessoa quer viver só de dividendos, ou só de valorização, ou só da sua operação, né? Day trade, swing trade, enfim. Mas aqui a gente não faz isso. Aqui, cada parte dessa carteira cumpre uma função específica dentro de um planejamento total. E falando aqui especificamente das opções, eu faço questão de sempre separar esse slide aqui, mostrando justamente essa parte das opções. Porque muita gente ainda associa opções a algo extremamente arriscado ou especulativo. Só que quando bem utilizadas, as opções são ferramentas de gestão de risco e de geração de renda. Elas ajudam, então, a aumentar o retorno da sua carteira sem necessariamente aumentar o risco, ou quando aumenta o risco, aumenta de forma proporcional. Mas isso só funciona quando existe um método, uma regra e uma disciplina. Sem isso, opções viram de fato um problema. E é esse exatamente o tipo de coisa que não aparece quando a gente só mostra aqui a rentabilidade final. O processo ele importa tanto quanto o seu resultado. Agora, vamos falar um pouco da distribuição da carteira. Essa parte é fundamental para quem pensa em longo prazo, e principalmente na sua aposentadoria. Uma carteira mal distribuída pode até performar bem por um período curto de tempo, mas dificilmente ela vai conseguir sobreviver aos ciclos longos do mercado. Aqui a nossa distribuição foi pensada então para 3 grandes objetivos: crescimento patrimonial, geração de renda e proteção do seu capital.
Lembro que nosso objetivo aqui é ter 60% no exterior e o restante aqui no Brasil. Então, a gente ainda precisa ajustar isso dentro da nossa carteira, porque os ativos no Brasil estão se valorizando pra caramba, feito já já eu vou te mostrar. Outro detalhe que vale a pena reforçar é que não existe ativo perfeito. Existe uma combinação inteligente desses ativos, pois quem pensa na aposentadoria não pode se dar o luxo de depender de apenas um único cenário econômico. Agora, eu também gostaria de frisar aqui a questão da nossa metodologia prego. Como vocês podem ver, a gente tem previdência, uma parcela bem pequenininha. Quando faz sentido, a gente adiciona dentro da carteira. A gente tem a parte de real estate, na parte do mercado imobiliário. Temos os ETFs globais, investindo aí globalmente. Temos o Jet Gold, que é ouro em inglês, onde nosso percentual desejado é de 10%. Temos a questão aqui da Argentina, que a gente colocou como meta, mas a gente já vai ajustar isso dentro de uma dessas classes do prego. Temos as ações Brasil, que a gente também está fazendo essa readequação. E temos as opções imagem, que é justamente aquela parte operacional que eu mencionei agora há pouco, que a gente trabalha aqui com o nosso próprio capital. E eu repito aqui constantemente que a sua carteira ela é a soma da sua valorização mais os aportes que você faz. Se você ficar apenas focando em aportes, você fica refém da sua renda. No entanto, se você foca apenas na valorização, você se expõe demais à questão do risco. O equilíbrio, então, é você achar algo entre os dois. É isso que vai construir o seu patrimônio de verdade ao longo do tempo. Mas perceba que o crescimento da carteira, nesse exemplo do mês aqui, foi menor do que a valorização total. Isso se deu devido ao fato de, no final do mês, eu utilizar uma estratégia de vender dentro do limite de 20 mil reais no mês. E no mês seguinte, eu vou pegar esse dinheiro e vou aportar. Agora, esse dinheiro aqui que eu estou fazendo, essa venda, ela está aqui adentrada como venda, por isso que diminui o valor do crescimento da carteira total. Mas ela é apenas uma forma de você aumentar seu preço médio para que, quando de fato você for vender esse ativo, ele esteja com preço médio maior e assim você pagar menos imposto à Receita Federal. Sendo essa uma das melhores estratégias para reduzir a sua carga tributária ao longo dos anos com as suas ações, ao meu ver. Mas tão importante quanto analisar essa questão mensal, também é analisar a questão dos 12 meses. Né? Nos últimos 12 meses, a nossa carteira chegou a quase 60% de valorização, sendo a maior dentre os vários ativos que a gente traz aqui de comparação. Se você estava só no CDI, você teria alguma coisa perto de 14,38%, só no IFIX 27,93%, só no Ibovespa 44,3% de Ibovespa foi uma máquina nesse ano agora de 2025-26. E temos o S&P 500 aqui 11,53%, que não é ruim, mas comparativamente com os outros, tá? Foi bem pior. E o que é que eu estou querendo mostrar aqui então? Se você tem uma carteira bem construída, você consegue ter isso aqui, ó, uma performance que surpassa, né, outras performances, outros mercados aqui. E aí você consegue construir um patrimônio com maior tranquilidade. Mas quando a gente compara essa carteira com os indicadores tradicionais do mercado, que a gente colocou aqui nos últimos 12 meses, só que agora, desde o início, a gente vê o S&P 500 em reais, 94,21% de valorização, o Ibovespa 73,73%, o IFIX 44,5%, o CDI 65,76% e a nossa carteira 152,17%. E aqui é importante deixar claro uma coisa muito importante. Isso não é uma competição contra o mercado. Não é sobre dizer que a minha carteira é a melhor, a única, a fabulosa. E, inclusive, eu nem recomendo essa carteira para a maioria dos meus clientes da consultoria, por entender que ela é bem mais arriscada do que a maioria deles aguentam. Isso é, então, para mostrar o impacto de uma boa alocação global, diversificação e estratégia no longo prazo. Continuando, então, aqui, a gente tem um resumo geral da nossa carteira que a gente normalmente traz. Uma carteira construída com disciplina, lógica e constância, sem depender dessas previsões, sem tentar ficar acertando aí o próximo movimento do mercado. E ainda assim, nos últimos 52 meses, essa carteira rendeu 1,38% acima da inflação por mês, ou o IPCA mais 17,85% ao ano. Um retorno absurdamente alto, que eu em breve volto a falar mais sobre, porque outro ponto tão importante quanto esse é que se mantivermos esse ritmo de aportes e retorno, em menos de 48 meses, a gente já vai ter batido o nosso primeiro R$ 1.000.000, já corrigidos pela inflação, nessa conta pública aqui. E agora, vem a parte que a gente conecta tudo isso com aquela parte do planejamento de aposentadoria que eu falei para a gente calcular quanto que a gente vai ter na nossa aposentadoria. Dentro do planejamento financeiro, mantendo essa taxa de retorno real ao longo do tempo, essa carteira, sem nenhum tipo de aporte, conseguiria sustentar um patrimônio equivalente a R$ 58.458.477, isso corrigido pela inflação. Isso equivale a uma renda mensal estimada de R$ 146.000, 146,19. E é exatamente o que falei lá no começo do vídeo. Perceba que não é um milagre, não é promessa, é puramente matemática. Com tempo, taxa de retorno e planejamento,
Qualquer pessoa aí com 420 mil reais de patrimônio hoje conseguiria chegar a uma renda mensal de 146 mil reais, feito eu estou mostrando aqui na tela. Isso tudo, obviamente, já corrigido pela inflação. Mas você não vai conseguir chegar lá se você cometer os 4 grandes erros que os grandes gurus de finanças por aí te ensinam, que serão os temas dos nossos próximos vídeos a decorrer do mês. E se você quiser saber mais, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, bater no sininho, que é para você não perder os nossos próximos vídeos. Agora, se você quer aprender a montar uma carteira global, diversificada e alinhada com seus objetivos, o meu curso Global Wealth Brasil está sendo totalmente regravado. E nesse meio tempo, ele ainda está disponível pelo preço antigo de R$ 597 à vista. Então, aproveita para comprar o curso agora mesmo pelo link que está aqui embaixo na descrição. No entanto, se você já possui um patrimônio aí acima de 300 mil reais ou consegue aportar mais do que 10 mil reais por mês, o melhor caminho para você é delegar essa gestão para um profissional altamente qualificado que vai cuidar bem do seu patrimônio e eu posso ser essa pessoa a te ajudar com isso. Basta que você agende uma consultoria gratuita pelo link que vai estar aqui embaixo na descrição. Essa primeira reunião ela é totalmente gratuita. Ela serve para poder entender mais sobre a sua situação, os seus objetivos e te mostrar como que funciona o acompanhamento que a gente faz aqui com a consultoria. Se você se interessou, o link está aqui embaixo na descrição. Agora, se ainda não chegou o seu momento de contar com uma consultoria personalizada, você pode e deve sempre continuar aprendendo. E eu vou deixar uma playlist aí na tela falando sobre ETFs de investimentos globais, que com certeza você vai entender mais sobre o nosso racional aqui de como investir. E eu te aguardo nessa playlist.